Começando mais um Eurovlog, agora para falar de Grupo C e Grupo D, que acabaram hoje. Vamos lá. No Grupo C, primeiramente, deixa eu pedir seu like, pedir que você se inscreva no canal e deixe seu comentário, beleza? Mas vamos já começar a falar de Grupo C. Cara, Grupo C foi um grupo bem sem sal, um grupo bem chatinho de se acompanhar. Dos 6 jogos que tivemos, 5 terminaram empatados e só tivemos 7 gols feitos nesse grupo. Ou seja, muito pouco, um grupo muito sem sal. É o grupo da Inglaterra, Dinamarca, Eslovênia e Sérvia. A Inglaterra classificou, mas com grandes ressalvas a se fazer essa seleção inglesa, que jogou mal. Não foi uma seleção que jogou bem, uma seleção que não conseguiu criar muito contra a Eslovênia e muito menos contra a Dinamarca. Contra a Dinamarca, eu acho que a Dinamarca foi até melhor do que a seleção inglesa. Ganhou da Sérvia e por isso classifica em primeiro. Por sorte, vamos dizer. Não vamos dizer sorte, que tem seus méritos, mas por... acho que talvez até demérito dos outros times por mediocridade da Dinamarca e da Eslovênia. Eslovênia que a gente já esperava. Isso, mais mediocridade mais da Sérvia, que foi talvez uma decepção. É uma seleção forte, uma seleção que tem bons nomes, a seleção da Sérvia, e que fica pelo caminho em último colocado do grupo. Eslovênia é uma grata surpresa, a seleção da Eslovênia, além de ser a primeira classificação deles, conseguiram se classificar. É uma seleção que jogou bem, uma seleção que jogou mal, uma seleção que propôs o jogo, uma seleção que tinha táticas muito bem elaboradas, definidas, e foi assim contra a Inglaterra, foi assim contra a Dinamarca e foi assim contra a Sérvia. Fez jogos bem medianos, é claro, uma seleção mediana para de baixo escalão. E isso surpreendeu e vai classificar provavelmente por conta do terceiro colocado. Que foi definido o terceiro colocado entre Dinamarca e Eslovênia pelo número de cartões. As duas ficaram o confronto direto, elas empataram, que é o primeiro critério de desempate. Gols feitos, saldo de gols tem o mesmo saldo, gols feitos o mesmo e gols sofridos o mesmo, então foi decidido na questão da disciplina. Seleção inglesa que agora vai ir para um lado difícil da chave, caiu no lado difícil da chave, não, caiu no lado difícil da chave, deixa eu ver. Não, caiu no lado fácil da chave, deu sorte ainda. Então vai pegar um terceiro colocado, pode bater nas quartas, pode bater numa semifinal. Mas com grandes ressalvas, muitas ressalvas esse Saltgate. Para mim, a grande ressalva é a não utilização do Palmer. É um cara que esperava mais dele nessa Eurocopa. É claro que não atendeu as minhas expectativas porque não jogou, mas se tivesse jogado poderia ter criado mais pela seleção inglesa. Um Bellingham mal, talvez um dos piores jogos dele na temporada, com toda certeza. A invenção dele, não a invenção, mas a tentativa de colocar o Alexander-Arnold nos 2 primeiros jogos como um volante barra meia não deu tanto certo. No primeiro jogo já não tinha dado certo, insistiu no segundo, não deu certo novamente. Veio pro terceiro jogo com o Gallagher, só de titular, que também é um jogador bem mediano, então assim, talvez eu teria colocado o Bellingham mais para trás, para ver esse meio de campo, colocado o Palmer para atacar mais. O Foden estava muito na lateral, podia ter trago o Foden mais para o centro, que é algo que ele faz no Manchester City, potencializado esse jogador. Saka também não fez grandes partidas. Trippier na lateral esquerda, muito apagado, não saía muito pro jogo, um lateral muito defensivo dessa vez. E é um jogador que pode contribuir lá na frente, ou seja, solta mais o Trippier, solta para ele pisar mais na lateral esquerda, na ala esquerda. Então, para mim, tem muitas ressalvas a seleção inglesa, que vai passar aperto com qualquer terceiro lugar que ela pegar aí. Pode ser que pegue, deixa eu ver, deixa eu até abrir a tabela aqui. E aí a Dinamarca, que foi decidido com a Eslovênia no terceiro lugar, e a Dinamarca passando em segundo, vai enfrentar a grande seleção alemã. A seleção Dinamarca que na Euro passada bateu na semi, acho que já vai ser eliminada agora. Muito por conta que é uma boa seleção alemã e também porque eu não gostei do que a Dinamarca apresentou neste ano. Então vai ser bem complicado com que a Dinamarca faça um bom jogo contra a seleção alemã. Não acho que nem vai fazer um bom jogo, para ser bem sincero.
Mas deixa eu puxar a questão dos terceiros lugares aqui, pra gente ver quem é a seleção da Inglaterra pode pegar. Um minuto, cadê? Aqui. Se classificar a... Se classificar do A, C, D, E. A, C, D, E. Porque tem a porque tô falando isso porque a cada grupo que tiver em terceiro lugar, a formação de duelo é diferente, ou seja, tem que esperar ainda todos os jogos se formarem para a gente ver quais grupos que tiveram em terceiro lugar para ter a formação de chaveamento. Ou seja, tô fazendo só uma simulação para a gente ver quem a Inglaterra vai pegar. A CD, primeiro do grupo B vai ser o terceiro do E, primeiro do C. Primeiro do C agora estaria pegando o terceiro do D, que seria a seleção holandesa. Assim, é mais demérito da seleção holandesa de ter ficado em terceiro e pegar uma Inglaterra do que... acaba sendo consequência da Inglaterra pegar a seleção holandesa. Deu azar da seleção holandesa ficar em terceiro. Acho que a seleção da holandesa passa nesse duelo contra a seleção inglesa, porque mostrou um futebol mais interessante que a seleção inglesa. Vai ser difícil para a Inglaterra eliminar essa Holanda, se for isso, se isso concretizar. Acredito que vai se concretizar até o momento. Então teremos um bom duelo entre Inglaterra e Holanda, que eu acho que, na minha opinião, a Holanda passa. Já falando do grupo D, já mudando para o grupo D, o grupo da Holanda, que também finalizou ontem, tivemos Áustria, França, Holanda e Polônia. Grupo interessante. Acaba que a França e a Holanda decepcionaram, com toda certeza. A Áustria classifica em primeiro, mas com um belíssimo futebol. Jogou muito, propôs, não teve medo de jogar nem contra a seleção da França, que para mim foi o melhor jogo deles, por mais que tenham perdido, para mim foi o melhor jogo deles. E nem contra a Holanda, que ganharam de 3-2 em um jogo eletrizante. Acredito que essa Áustria cai no chaveamento provavelmente fácil. Vai pegar o segundo do F, que deve ser algo entre Turquia, República Tcheca e Geórgia. Deve passar, não só pelo nível dos adversários, mas também pelo futebol que vem apresentando. Então essa Áustria pode sim chegar longe, bater nas quartas, dependendo do que pegar nas quartas, bater até numa semifinal. Gosto desse trabalho do Rangnick. É um time que propõe o jogo realmente, tem suas táticas muito bem definidas. Grande Eurocopa de Sabitzer, grande Eurocopa de Wimmer, bom ponta, e grande Eurocopa de Leimer, que ontem nem foi tão titular. Mas um bom time dessa Áustria. A França, abre-se um alerta, mas eu acho que a França tirou bem o pé nessa... É uma sensação que fica de que ela tirou o pé nessa fase de grupos. Um Mbappé que machuca, um time desfalcado sem sua principal arma ofensiva consegue fazer só 2 gols na fase de grupos, um deles contra e o outro do Mbappé de pênalti. Mas destaque para a França na fase de grupos, com toda certeza, é ele, N'Golo Kanté, que fez uma fase de grupos ótima e vem sendo o principal nome da França nessa fase de grupos. É claro que pode aparecer outros nomes, o Marcos Thuram também fez uma boa fase de grupos, o Griezmann também fez uma outra boa fase de grupos, Saliba, até mesmo o Koundé faz um jogo interessante contra a seleção holandesa. E a minha decepção é justamente esse jogo, seleção da Holanda contra a seleção da França, que foi um jogo bem apático, os dois elencos muito, talvez, mais querendo controlar um ponto que iriam ganhar. Então, assim, para mim a decepção é esse principal jogo aí. E é claro que as duas iriam classificar por conta de que são 3 vagas em um grupo de 4. Polônia talvez seja uma decepção, mas a Polônia estava sem o Lewandowski no primeiro jogo, estava sem o Lewandowski grande parte do segundo, e então fica em último com todo o demérito ou mérito das outras seleções. É isso. A seleção da Áustria vai pegar o segundo F, igual eu já falei. A seleção da Holanda provavelmente deve pegar a seleção inglesa. E a seleção da França vai pegar o segundo do E, que vai ser decidido amanhã. Romênia, Bélgica, Eslováquia e Ucrânia podem ser esses times que a seleção da França pode pegar, que caiu num grupo difícil por conta
não ter pisado o pé no acelerador, igual eu falei na fase de grupos. Caiu no grupo difícil, caiu num chaveamento difícil. No chaveamento da seleção da França, temos Portugal, que eles podem se enfrentar nas quartas. Temos a Alemanha, que eles podem se enfrentar nas semis. E a Espanha também, que eles podem se enfrentar nas semis. Ou seja, um chaveamento difícil, que a França cai por não classificar em primeiro. E pode pegar uma Bélgica nas oitavas de final. Uma Bélgica, uma Romênia, uma Eslováquia ou uma Ucrânia. França que deu mole de poder ter classificado em primeiro, ganhando da seleção da Holanda, entende? Então, ou até mesmo ganhando da seleção da Polônia, né? No último jogo ali, poderia ter ganhado, esqueci desse empate aí no último jogo. Mas é isso. Grande surpresa até agora da Eurocopa vencendo a Áustria. Espero que cheguem longe. Gosto do trabalho do Rangnick. É isso. Deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva no canal. Tamo junto. Até amanhã.